Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de álgebra linear, né? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho o nosso estudo, né, de operadores lineares. Então, a partir de agora a gente vai entrar no mundo dos autovalores e autovetores, né? Mas na verdade, mais precisamente, a gente vai entrar no mundo do estudo, né, de um operador linear. Então, eu te dou um operador linear e a gente quer obter todas as propriedades dele. Então, agora trabalharemos com um operador linear fixo de um espaço nele mesmo e ver que tipo de informações a gente é capaz de obter a partir disso. Então, temos aqui uma definição já guardada, mas vamos fazer uma discussão breve do que a gente está fazendo, né? Então, suponha, né, fixada uma base, tá, única, não a gente vai fixar uma base de V. Vamos dar uma base para V. Então, fixada essa base, né, temos a matriz, né, de transformação de T nessa base. E como as bases de saída são sempre iguais às bases de chegada, né, a gente pode operar naturalmente. Dois operadores lineares. A gente já viu, né, que quando a gente fixa bases para cada espaço e compõe direitinho, a gente pode considerar, a gente pode ver a matriz da composta como um produto de matrizes aqui. Então, a gente tem uma vantagem grande, né, de trabalhar com uma mesma base no espaço de matrizes de saída e de chegada, né, é que o espaço de transformações de V em V é simplesmente o espaço de matrizes, né, e a composição vira o produto. Né? E a gente também já viu, né, que várias matrizes se relacionam. Né? Se você troca essa base, né, então se você escolhe uma outra base, né, então você pode usar as matrizes de mudança de base para relacionar essas duas coisas. Então, é bastante vantajoso a gente separar uma base, né, e depois ir trocando conforme necessário, porque a gente sabe fazer isso. Né? E essas matrizes são inversas entre si, isso também conclui, né, porque que a gente usou a noção de similaridade em outras aulas. Então, vamos fixar uma base, né? Então todas as operações aqui funcionam direitinho quando a gente fixa essa base. Então essa matriz aqui tem as nossas entradas aqui. E a gente sabe que cada coluna é a maneira que a gente tem de escrever a imagem de cada vetor em termos da própria base. Então, né, pode ser que a gente se depare com uma matriz aqui, por exemplo, 5 por 5, né, e ela não tenha muitos zeros, né, ela seja uma matriz cheia de entradas, e aí é difícil da gente entender o que essa transformação faz no fundo, né? Então, olha que interessante, se a gente, por exemplo, encontrasse esse primeiro vetor aqui, esse vetor tivesse a propriedade, né, de ser transformado num vetor que é paralelo a ele mesmo, né, essa primeira coluna aqui, né, ela na verdade seria
dessa forma, né? Porque essa coluna aqui é simplesmente você escrever o T de V1 como um múltiplo dele mesmo. Então, essa coluna aqui é escrita. Isso poderia acontecer com T de V2, com T de V3, com T de V4. Então, a nossa primeira tentativa ao tentar entender um operador, né, é buscar vetores que tenham essa propriedade. Então, a gente vai dar um nome para esses vetores. Então, seja T de V em V operador linear. Dizemos que um número real lambda é um autovetor, na verdade um autovalor, né, para T se existe V diferente de zero, então um vetor não nulo, tal que T de V igual a lambda V. Então a gente está procurando números reais tais que existam esses vetores. Né? Tal vetor V, né, é dito um autovetor associado a lambda, certo? Então, para cada número real, a gente vai verificar se existe algum vetor com essa propriedade, que T de V é elevado em lambda V. Sempre que tiver esse vetor não nulo, né? Esse vetor não nulo que a gente achar vai ser chamado de um autovetor. Beleza? Então, o primeiro resultado que a gente vai obter aqui, né, é que o conjunto de autovetores associados a um certo autovalor tem uma estrutura bem definida. Então, teorema. Dado T de V em V, o conjunto vamos colocar assim, V lambda, que é igual a todos os vetores de V tais que T de V igual a lambda V, é um subespaço vetorial de V. Certo? Ou seja, se você fixa o lambda e olha para todos os autovetores desse lambda, então esse conjunto forma um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Então vamos à demonstração. Então, a gente quer calcular, a gente quer encontrar vetores tal que T de V seja igual a lambda V. Beleza? Só que lambda V eu posso escrever como um operador linear, como sendo a identidade lambda vezes o operador identidade, né, o operador que leva um vetor nele mesmo, V. Só que isso implica
Então, né, que T de V mais lambda ID, né, menos lambda ID, V igual a zero. Ou seja, T menos lambda I da entidade vezes V é igual a zero. Ou seja, né, isso aqui também é equivalente, tudo equivalente. O V está no núcleo da operação T menos lambda de identidade. Ou seja, esse conjunto aqui ele é o núcleo de um operador. Que é T menos lambda de identidade. Logo é um subespaço. Ou seja, o zero está ali dentro e todos os outros vetores combinados ali dentro estão ali dentro, né? Então vocês podem fazer a demonstração direta também, né? Que T da soma é a soma dos T's e cada um é elevado em lambda vezes o próprio vetor, então você pode pôr um lambda em evidência, então vocês também podem fazer diretamente essa demonstração, mas eu vou fazer assim, que é mais rápido. Então o que isso quer dizer? Sempre um subespaço. Então aqueles subespaços que são diferentes do espaço nulo são exatamente os subespaços dos autovalores. Então, um número lambda é um autovalor se somente se esse V lambda não é zero. Tem mais gente do que o V lambda. Então, vamos ver alguns exemplos, né, antes da gente descobrir como que a gente pode achar esse lambda aqui. Então vamos começar com esse operador, P de x, y igual a yx, né, que ele é o operador que reflete um vetor em termos da reta x igual a y. Então, eu vou deixar para vocês pausarem o vídeo um minutinho para tentar pensar em quem seriam os vetores que são levados em vetores paralelos, ou seja, quem são os vetores cuja transformação dá um vetor na mesma direção. Tá? Mas eu vou me ater à definição. Então, eu estou procurando números reais, tal que T de xy seja igual a lambda xy. Só que eu quero que esse xy aqui seja diferente de zero. Então, se eu substituo a minha operação aqui, eu quero que o yx seja igual a lambda xy. Ou seja, eu quero que y menos lambda x, x menos lambda y, seja zero. Ou seja, eu quero que o sistema menos lambda x mais y igual a zero e x menos lambda y igual a zero tenha solução não trivial. Então, se eu olho aqui para o sistema, esse sistema ele tem matriz menos lambda 1, 1 menos lambda. E o que eu quero?
eu quero que essa matriz aqui não tenha posto 2. Porque se ela tiver posto 2, esses vetores aqui são linearmente independentes. E aí a única solução é a trivial. Então essa matriz tem que ter nulidade. Então a gente já viu que para a matriz quadrada, ter nulidade é equivalente a ter determinante zero. Então, se a gente chama essa matriz aqui de M, a gente quer que det M seja zero. Então, calculando o determinante de M, a gente chega à conclusão que lambda ao quadrado menos 1, desculpa, igual a zero. Ou seja, lambda, para esse sistema aqui ter solução não trivial, lambda tem que ser obrigatoriamente mais ou menos 1. Ou seja, os únicos valores para o qual eu tenha um alto espaço não trivial é 1 e menos 1. Então a gente tem V1 e a gente tem V de menos 1. Beleza? Então vamos calcular esses V1s e V de menos 1 e aí vocês vão verificar se bate com o que vocês pensaram. Então, para calcular V1, eu estou procurando os vetores tal que t de xy seja igual a xy. Ou seja, yx seja igual a xy, ou seja, y menos x igual a zero. Então, menos x mais y igual a zero. Vamos organizar. E x menos y igual a zero. Então, esse sistema, ele é um sistema com matriz menos 1, 1, 1 e menos 1. Então, se eu somo a segunda matriz com a primeira, a segunda linha, a segunda com a primeira, eu fico com menos 1, 1, 0 e 0. Então, por exemplo, y não é uma variável pivotal, então a gente pode chamar y igual a t, número real. E isso implica, então, que x igual a y. Ou seja, os vetores que satisfazem isso são os vetores da forma t, t. Se a gente bota o t em evidência, é t de 1. Então, o alto espaço associado ao alto valor 1, ele tem dimensão 1 e é gerado pelo 1, 1. Então, note o seguinte, esse alto espaço associado ao valor ao vetor 1, ele é gerado pelo vetor 1 aqui. E é bem natural que seja ele, porque a reflexão de um vetor em cima da reta amarela com respeito à reta amarela tem que ser o próprio vetor, você não está refletindo nada. Então, o alto espaço associado ao vetor ao alto valor 1 é o vetor 1, 1. Agora vamos ver o alto espaço associado ao vetor menos 1. Então a gente quer que yx, que é a transformada de xy, seja igual a menos xy. Então, o que a gente tem, na verdade? Então, a gente quer que y mais x, passando esse cara para cá. Então, x mais y igual a zero. E
Passando esse cara para cá, x mais y igual a zero também. Então, esse sistema é de fácil resolução, mas para não perder o costume, vamos montar a matriz. Então, a matriz dele é 1, 1, 1, 1. Né? Tem os zeros aqui, mas a gente pode desconsiderar. Então, estendendo aqui, né? Subtraindo as linhas, a gente vai ficar com 1, 1, 0, 0. Então, de novo, a y não é pivotal. Então, a gente vai deixá-la livre. E o x é menos y. Lembrando que tem zero aqui do outro lado. Então, esse autoespaço ele é gerado por vetores da forma menos t, t. Que é a mesma coisa que t menos 1, 1. Ou seja, o autoespaço gerado pelo menos 1, o autoespaço associado ao menos 1, ele é gerado pelo vetor menos 1. Esse vetor, ele é um vetor que é perpendicular à reta amarela. Então é natural que a reflexão dele com respeito a essa mesma reta amarela seja menos ele. Que é justamente o que está escrito nessa equação aqui. Então aqui está tudo descrito. Né? Nota então, né, o seguinte, que esses caras são linearmente independentes. Vou deixar para vocês concluírem isso. Esses caras aqui, eles são linearmente independentes. Então, o espaço R2, né, ele é gerado por esses caras. Eles formam uma base do R2. E nessa base, né, se a gente chamar essa base de B', a matriz nessa base agora, né, ela é 1, porque ela leva o 1, 1 nele mesmo, e 0, menos 1, porque ela leva o menos 1, 1 em menos 1. Então a gente já consegue entender um pouco melhor esse operador. Ele mantém a componente na direção da reta amarela e ele reflete a componente que é perpendicular à reta amarela. E todo vetor no espaço ele tem essa mesma construção. Então você já nota aqui, né, o vetor azul, que é a componente do vetor branco, né, ela é mantida. Ao passo de que essa componente aqui, se você botar essa componente aqui, ela é refletida. É justamente o que está dizendo essa nossa forma. Então, vamos considerar agora uma outra situação. Então, vamos pegar agora, né, uma transformação igual, parecida com essa, para fazer a mesma análise, que é a transformação menos yx. Cadê x branco? Menos yx. Então a gente vai trocar só um sinalzinho aqui. Então, se a gente coloca aqui nosso sistema de eixos, né? O vetor 1, 0, ele é elevado no vetor 0, 1, então ele está sendo rotacionado 90 graus. E aqui o vetor 0, 1 ele é elevado no vetor menos 1, 0. Ou seja, essa transformação linear, ela está girando o plano em 90 graus no sentido horário.
Então, essa transformação, ela gira o plano em 90 graus no sentido horário. Então, intuitivamente, né, a gente já sabe, né, que você não pode ter nenhum vetor levado no múltiplo dele mesmo, né, um vetor não nulo, porque como você gira 90 graus, não tem como você parar na mesma direção. Então, vamos analisar isso aqui sob o ponto de vista dessa transformação. Então, a gente quer que txy seja igual a lambda xy, então o múltiplo de xy. Vamos tentar verificar se existe algum vetor, algum lambda, né? Se existe algum lambda que isso funcione. Então, vamos ver se existe algum vetor que é magnificado por lambda. Então, vamos lá. Então, do lado de cá, a gente vai ter menos yx igual a lambda xy. Lambda x, lambda y. Tá certo? Então, vamos lá. Então, menos y mais lambda x, x menos lambda y igual a zero. Então, a gente tem um sistema que ele é lambda x menos y, x menos lambda y igual a zero. A galera aqui é menos também, desculpa. Então, montando as matrizes, o que a gente tem, né? A gente tem agora aqui a matriz menos lambda, menos 1, menos lambda. Então, essa aqui é a matriz do sistema. E se a gente calcula o determinante dela, ou seja, a gente tem que achar quais são os lambdas para que esse determinante seja nulo, né? Para esse cara aqui ter solução não trivial, a gente acha o quê? A gente acha de novo lambda ao quadrado, só que agora a gente acha mais um. Então, se a gente igualar isso aqui a zero, né, a gente tem que lambda ao quadrado vale menos 1. Ou seja, pelo menos no campo dos números reais, né, a gente não consegue encontrar esse vetor, porque para encontrar esse vetor, a gente teria que encontrar um lambda que satisfizesse lambda ao quadrado igual a menos 1. Então, essa operação, conforme a gente imaginou, né, ela não tem autovalores. Então, essa é a forma mais simples que a gente tem de descrevê-la, pelo menos quando a gente considera espaços reais. Se você considerar espaços complexos, você vai ter que lambda i igual a i e lambda igual a menos i. E aí você pode carregar a mesma conta que a gente fez da outra vez, né? Só que agora a gente vai encontrar vetores complexos. Então, a gente perde, por exemplo, essa figura geométrica aqui. Tá? Então, vamos voltar para a teoria. Vamos aprender a encontrar esses lambdas. Bom, então, voltamos e voltemos à nossa situação. Então, o que a gente quer fazer é encontrar... Como encontrar esses autovetores, autovalores aí que a gente acabou de introduzir, né? Sem ter que ficar resolvendo esse sistema. Então, um método prático. Então, vamos lá. Se a gente quer escrever isso aqui, né? Então a gente fixa uma base de V. A gente tem aqui que a nossa transformação linear ela é para uma matriz T de BB. E a gente quer que isso aqui, que esse produto aqui, seja igual ao próprio VB, né? Seja igual a lambda vezes a VB.
Então é isso que a gente está procurando. Certo? Então a gente vai escrever isso aqui, de novo, dessa forma. Lambda vezes a identidade. Resolver bem. Então essa matriz aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Essa matriz aqui, ela é uma matriz diagonal com todas as entradas lambda. Agora, se a gente escrever isso aqui matricialmente, como a identidade é a matriz da transformação de identidade em qualquer base, né, porque um vetor é sempre elevado nele mesmo, a gente pode escrever isso aqui dessa forma. T menos lambda vezes a identidade igual a zero. A gente quer ver se a gente pode pôr algum vetor não nulo aqui. Só que isso só acontece quando esse operador linear aqui não é inversível. Não é inversível. Isso só acontece quando essa matriz aqui tem determinante zero. Então, existe V diferente de zero, tal que isso acontece, se somente se esse cara vale zero. Essa matriz aqui. Ou seja, para a gente encontrar os autovalores de um operador, né, a gente representa ele como uma matriz, né, fixa uma base, representa ele como uma matriz, tira a lambda da diagonal principal e calcula o determinante. As raízes desse polinômio são exatamente os autovalores. Então, deixa eu dar uma definição, dar um nome para isso. Então, seja M uma matriz quadrada com entradas reais. O polinômio característico de M é o polinômio P de lambda igual a determinante de M menos lambda da identidade. Ou seja, a gente pega a diagonal principal da matriz e tira um lambda. Calcula o determinante, isso vai dar um polinômio. E a gente tem que calcular as raízes desse polinômio. Então, em geral, vai ser um processo bastante complicado. Então, dois teoremas são bastante importantes aqui da gente saber, que são o seguinte. Primeiro, né, a gente fez toda essa construção aqui, né, e pode ser que se você troca a base, você troca a matriz, você troque esse polinômio. Pode ser uma coisa que pode acontecer. Né? Então a primeira coisa que a gente vai mostrar é que isso não acontece. Então sejam M e N matrizes similares. Então, se você não lembra, existe o P invertível com M igual a P menos 1 MP. Ou seja, né, a menos de uma
matriz de mudança de base, M e N representam o mesmo operador. Então é o mesmo operador, mas representado em bases diferentes. Então, nós vamos pendurar um Mzinho aqui embaixo. PM, né? O polinômio característico de M é igual ao polinômio característico de M. Então você pode fazer essa conta usando qualquer base, qualquer uma. E a demonstração desse fato, né, é a mais simples que pode ser. Então, o polinômio característico dessa M, né, ele é o determinante de M menos lambda de identidade. Só que M pode ser escrito como P menos 1 M, NMP, né? E essa identidade aqui, ela pode ser escrita como P menos 1 vezes P. A gente pode escrever a identidade desse jeito. Então, P menos 1 vezes a identidade vezes P. Então, a gente pode colocar à esquerda o P menos 1 em evidência, deixar aqui dentro N menos lambda de identidade e deixar do outro lado P em evidência. Só que agora o determinante de três matrizes, do produto de matrizes, é o produto do determinante. Então, determinante de P menos 1 vezes determinante de N menos lambda I vezes determinante da P. Só que agora é um produto de números, a gente pode comutar tudo, né? E a gente sabe que o determinante da P menos 1 é o inverso do determinante da P. Então isso aqui é simplesmente o determinante da N menos lambda I. Ou seja, essas duas matrizes, né, têm o mesmo polinômio característico. Então, em geral, né, o que a gente faz quando vê uma matriz pela primeira vez é encarar como se ela estivesse na base canônica, né, e trabalhar a partir daí, porque de resto, né, é só coisas de mudança de base. E outro teorema importantíssimo, então, que a gente consegue tirar daqui, é isso, né? Então, seja T de V em V, operador, e M, a matriz de T em alguma base B. Então, lambda é alto valor de T se e só se Pm de lambda vale zero. Ou seja, para encontrar os autovalores de uma determinada matriz, o que a gente faz é procurar as raízes do polinômio característico. Uma vez que um cara é raiz de um polinômio característico, a gente sabe com certeza que ele é um autovalor. E aí a gente usa os nossos processos usuais para calcular os autovetores. Bom, gente, antes da gente prosseguir com os exercícios, eu vou deixar aqui já uma definição que vai ser muito útil para a gente na próxima semana. Então, definição. Então, seja, né? T de V em V operador e
alto valor, né? Vamos botar assim já. Então a gente já sabe que se a gente pega uma matriz, o polinômio característico é zero. Então, eu vou definir duas coisas que vão fazer mais sentido na próxima aula. A multiplicidade geométrica de lambda é a dimensão de V lambda. Então, a multiplicidade geométrica de um alto valor, tá, é a dimensão do alto espaço que ele gera. Tá, então, e a multiplicidade algébrica de T, né, de lambda, é o maior inteiro. É o inteiro M, né? Então aqui P lambda M, né? Então a gente já sabe que esse cara é uma raiz do polinômio característico, né? Então, a gente pode até pôr x aqui para não bagunçar muito. A gente sabe que o polinômio característico, né, como o lambda é uma raiz, esse cara tem que dividir o polinômio característico, né? Então, tem uma potência máxima que divide. Essa potência máxima é o que a gente vai chamar de multiplicidade algébrica. Então, a multiplicidade geométrica é a dimensão do alto espaço associado. Então, se ele é alto valor, essa dimensão é pelo menos 1, né? Mas pode ser mais. Então, a dimensão do alto espaço associado é o que a gente chama de multiplicidade geométrica. E a multiplicidade algébrica é a multiplicidade desse alto valor como raiz do polinômio característico. Normalmente, sempre você vai ter que essa multiplicidade, né, a multiplicidade algébrica, ela é maior do que a geométrica. Sempre. Só que pode bater igual. Quando bate igual, a gente vai ver um caso muito interessante na próxima aula, né? Mas por enquanto, vamos só pegar algumas matrizes e fazer toda essa teoria. Então, achar os autovalores, achar os autoespaços e ver multiplicidade geométrica e multiplicidade algébrica. Então, vamos lá. Vamos calcular os autovalores e autoespaços associados a essa matriz. Ou seja, a matriz, a transformação linear que tem essa matriz como representante na base canônica. Então, o primeiro passo, pelo que a gente viu, é calcular o polinômio característico dessa matriz. Então, o polinômio característico, a gente calcula o determinante de m menos lambda de m menos x vezes a identidade. É interessante ver que alguns livros, em alguns lugares, vão colocar x identidade menos m, mas tanto faz, dá no mesmo. Você só troca o sinal do polinômio. Então, é calcular o determinante, né, da matriz menos 3 menos lambda, né, menos 3 menos x, 4, menos 1 menos x, menos 1, desculpa, 2 menos x. Então, a gente tira x da diagonal principal.
E aí, né, o polinômio característico aqui, ele vai ser menos 3x, menos 3 menos x, vezes 2 menos x, 4 vezes n menos 1 menos 4, mais 4. Então, abrindo essa conta, a gente tem x ao quadrado, mais 3x, menos 2x, menos 6, mais 4. Então, esse polinômio aqui ele é x ao quadrado, mais x, menos 2. Então, fazendo ele igual a zero, a gente chega aqui, os autovalores são lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Então, as raízes do polinômio são 1 e menos 2. Ou seja, esse nosso polinômio PM aqui, ele vale lambda menos 1 vezes lambda mais 2. Ou seja, são dois autovalores, né, com multiplicidade algébrica 1. É bom notar que isso já implica que a multiplicidade geométrica também é 1. Porque a multiplicidade geométrica é no mínimo 1 e no máximo algébrica. Então, vamos procurar agora os autoespaços. Então, vamos procurar agora autovetores e autoespaços. Então, primeiro a gente vai calcular V2. Primeiro a gente vai calcular V1. Vamos calcular V1. Então, para calcular V1, isso é o núcleo da matriz menos a identidade. Ou seja, eu preciso encontrar o espaço nulo associado à matriz menos 3 menos 1, está até aqui, 4, menos 1 e menos 2, menos 1. Então, resolver esse sistema aqui, na verdade aqui é 2, resolver esse sistema aqui. Certo? Então, encontrar o núcleo dessa matriz. Então, para fazer isso, a gente apenas escalona. E para escalonar essa matriz, a gente só troca a linha 2 por linha 2 menos linha 1 sobre 4. Então, fazendo isso, a gente tem menos 4, 4, 0, 0. Então, essa é a nova matriz do sistema, né, que a gente vai igualar a zero. Está tudo igualado a zero aqui. Eu só omiti a coluna de zero para não ter que ficar carregando ela. Então, quem não é pivotal? Y. E essa equação aqui de cima, ela é menos 4x mais 4y igual a zero. Ou seja, x igual a y. Então, os vetores, eles são da forma TT, que é T1, 1. Ou seja, V1, ele é gerado por 1. Então, de fato, a multiplicidade geométrica desse cara é 1. Agora vamos seguir. Agora a gente vai calcular V2.
2, desculpa. Então, V menos 2 é núcleo de M mais 2 vezes a identidade. A gente vai pegar a matriz M e vai somar 2. A gente vai ficar aqui agora com menos 3 mais 2, 4, menos 1 e 2 mais 2. Então a gente vai ficar com menos 1, 4, menos 1, 4. Lembrando sempre que isso aqui que a gente está olhando é um sistema, então tem uma coluninha de zeros aqui que eu estou omitindo, para a conta ficar mais simples. Então, só subtraindo a linha 2 da linha 1, né? Isso aqui escalona para menos 1, 4, 0, 0. Ou seja, o y não é pivotal. Isso aqui está dizendo que menos x mais 4y igual a 0. Ou seja, x igual a 4y. Portanto, os vetores agora, associados ao 2, eles são da forma 4t, t. Ou seja, o espaço V menos 2 ele é gerado por 4 menos 1. Por 4 1. Então, está aqui. Autovalores 1 e menos 2. Autoespaços. O autoespaço associado a 1 é gerado por 1. Então, por exemplo, 1 é um autovetor associado a 1. Né? E qualquer outro vetor nesse espaço aqui que não seja nulo também é. E V menos 2, ele também tem um autovetor, é gerado pelo 4, 1. Né? Então ambos têm multiplicidade geométrica 1 e multiplicidade algébrica também. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que ele é um exemplo bem interessante. Então, é quase uma matriz diagonal, né? Mas tem um aí em cima. Então, 2 por 2 triangular superior. Com os mesmos valores ali da diagonal, né? Vamos ver. Então, vamos começar pelo polinômio característico. Então, o polinômio característico é o determinante de M menos lambda da identidade. Então a gente vai pegar essa matriz e vai tirar a lambda da identidade, né? X. Né? Então, isso é o determinante de 2 menos x, 1, 0, 2 menos x. Então isso aqui dá 2 menos x ao quadrado. Ou seja, 2 é alto valor com multiplicidade algébrica dois. Então, eles têm multiplicidade algébrica 2. Vamos dar uma olhada agora no autoespaço, né? Então, a gente só tem um único autoespaço, que é o V2. Que é o núcleo, né? De M menos 2 vezes a identidade.
Então, M menos 2 vezes a identidade, ela é a matriz 0, 1, 0, 0. Então, a única variável aqui que não é pivotal é x. Então, x vai variar. E lembra que aqui a gente tem a coluninha de zeros. Então, essa matriz aqui, né, as soluções do sistema homogêneo associado é y igual a 0. Então, os vetores aqui, eles têm a forma T0, que é T vezes 1, 0. Portanto, esse núcleo aqui, ele é gerado por um único cara, 1, 0. Ou seja, ele tem dimensão 1. Ou seja, essa matriz aqui, ela tem um único alto valor, ele tem multiplicidade algébrica 2, mas ele tem multiplicidade geométrica 1. A gente vai ver na próxima aula que isso está ligado ao fato desse operador aqui não ser um operador que a gente chama de diagonalizado. Não existe nenhuma base onde este operador se expresse como um operador diagonal. Não existe. Por conta desse fato, né? A multiplicidade algébrica não ser igual à geométrica. Beleza? Então, vamos ver aí mais um exemplinho. Agora, fazer a mesma análise para uma matrizinha 3x3. Ela é triangular, para ficar mais fácil. Nós vamos fazer aqui no caso 3x3. Então, a gente precisa calcular o problema característico. A gente vai atrás do determinante, né, de m menos lambda i, menos x. Né? Então, tirando o x aqui de cada identidade, né, a gente fica com 3 menos x, 0 e menos 4, 0, 3 menos x, 5, e 0, 0, menos 1 menos x. Então esse determinante aqui é até fácil de calcular, né? É só o produto da diagonal porque a matriz é triangular. Então, Pmx ele é 3 menos x ao quadrado vezes menos 1 menos x. Então as raízes, né? Lambda igual a 2, lambda igual a 3, desculpa. E lambda igual a menos 1. Certo? Então, esse alto valor aqui, ele tem multiplicidade algébrica menos 2, né? Porque ele aparece em ordem 2 dentro do polinômio característico. E esse aqui tem multiplicidade algébrica 1. Ou seja, esse camarada aqui, né, o lambda igual a 3, ele pode ter multiplicidade geométrica 2 ou 1. Esse cara aqui vai ter multiplicidade geométrica certamente 1. Então, vamos calcular. Então, vamos começar por V3. Então, V3 é igual ao núcleo de M menos 3 vezes a identidade. Então, a gente vai pegar essa matriz aqui, vai tirar 3 da diagonal principal. Então, vai tirar 3 da diagonal principal. E vai considerar o sistema igualado a zero, né? Que, de novo, eu estou omitindo da matriz. Tá certo?
Então, essa matriz aqui já está escalonada, né? E quem não é pivô? X. Então, X vai ser arbitrário. Né? E Y. Lembrando que aqui a gente tem 3 coordenadas, então a gente está trabalhando com vetores da forma XYZ. Então, na verdade, aqui o X não é nem T, né? O X é W, é um outro número real qualquer. Então, essas equações aqui são menos 4z igual a 0, 5z igual a 0, 2z igual a 0. Né? Ou seja, z vale 0. Ou seja, os autovetores, né, que são as soluções desse sistema homogêneo, que a gente está omitindo, a coluna, eles têm a forma TW0. Então, se a gente abrir do jeito que a gente está acostumado, né, eles têm essa escrita. Então, o V3 ele é gerado por 1, 0, 0 e por 0, 1, 0. Então, de fato, tem multiplicidade algébrica 2. Tem multiplicidade algébrica 2. Então, vamos olhar agora o V1. Que é o núcleo de M, V menos 1, desculpa, que é o núcleo de M mais identidade. Então a gente vai pegar a nossa matriz, vai somar 1 na diagonal principal e vai igualar tudo a 0. Então eu vou manter aqui o costume de não escrever os zeros aqui. Então eu vou ficar com 2, 0, 0, 0, 2, 0, menos 4, 5 e 0. Então, a única variável que não é pivotal é Z. Essa matriz já está escalonada, né? E a única variável que não é pivotal é Z. Então, o que isso aqui está dizendo então, né? 2x menos 4z igual a 0, ou seja, x igual a 2z, que é 2t, e 2y mais 5z igual a 0, ou seja, y é igual a menos 5 meios de z, que é menos 5 meios de t. Então, os autovetores são da forma 2t menos 5 meios de t e, colocando t em evidência, isso aqui dá t, que multiplica 2 menos 5 meios 1. Então, esse espaço aqui, né, é gerado por 2 menos 5 meios. Então, a multiplicidade geométrica dele é de fato 1. Então, para fechar, eu vou dar um exemplo aqui de uma outra matriz que tem o mesmo polinômio característico, só que algumas coisas ali vão mudar. Então, vamos considerar agora essa matriz. Então, a gente só pegou a matriz anterior, tá? E trocou o 0 pelo menos 3. Então, tudo se mantém. Então, o polinômio característico é o mesmo, as raízes são as mesmas, as multiplicidades algébricas são as mesmas. Então, vamos começar agora pelo V menos 1. Esse a gente já sabe.
né, que ele vai ter multiplicidade geométrica também 1. Então esse aqui é o núcleo de M mais a identidade. Então a gente vai tirar menos 1 de todas as entradas, a gente vai somar 1 em todas as entradas. A gente vai voltar para a matriz, né, que é 2, agora menos 3, 4, 0, 3, 5, não, desculpa, 0, 2, 5 e 0, 0, 0. Então já está escalonado, quem não é pivô é Z. Então a segunda linha me diz que Y é igual a menos 2 quintos de Z, que é igual a menos 2 quintos de T. E o X, ele é 3Y menos 4Z. 2x na verdade. Né? Então 2x vale menos 6 quintos de T menos 4T. Então, dividindo tudo por 2, a gente tem que x é igual a menos 3 quintos de T menos 2T. Ou seja, menos 13T sobre 5. Então, os autovetores têm qual formato, né? Os autovetores, eles têm formato menos 13T sobre 5, menos 2 quintos de T, T. Então mudou, né, o autoespaço. Ele é gerado por um outro vetor. Mas até aí é natural, né? A gente mudou a matriz, mudou o autoespaço, né? Mas a multiplicidade é a mesma. Agora vamos ver V3. Que é o núcleo de M menos 3 vezes a identidade. Vamos ver V3. Então a matriz associada agora, ela é 0 menos 3, 4. 0, 0, 5 e 0, 0, menos 4. Então, se eu trocar a linha 4, linha 3, desculpa, eu nem tenho linha 4, pela linha 3 mais 4 quintos da linha 2, a gente reduz para 0 menos 3, 4, 0, 0, 5 e 0, 0, 0. Então, escalonei e vi quem não é pivotal, x. X igual a t. E o que sobra? Menos 3y mais 4z igual a 0 e 5z igual a 0. Ou seja, tanto z quanto y, né, são 0. Ou seja, os autovalores, eles têm forma T00, que é T vezes 1, 0, 0. Então, esse autoespaço V3 agora ele é gerado por um vetor só. Ou seja, a multiplicidade algébrica dele agora é 1 em vez de 2.
né? Então isso aqui é um sinal de que ter o mesmo polinômio característico não quer dizer muita coisa, né? A única coisa que quer dizer é que os autovalores são os mesmos, né? Mas as multiplicidades podem ser diferentes. Beleza? A gente vai ver de novo que também que esse operador aqui ele não é diagonalizável. Ele não pode ser diagonalizado. Beleza? Então é isso. Assim a gente termina a aula dessa semana. Tá? E um lembrete muito importante é, infelizmente, não dá para usar a eliminação gaussiana para calcular o polinômio característico. Não tem como. Beleza? Não existe nenhum método baseado em eliminação gaussiana para calcular autovetores. Operações de linha, operações de coluna não mudam o determinante, mas elas mudam os autovalores e os autovetores da nossa matriz. Beleza, gente? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.